Pessoal do Io Curioso. Hoje, você vai conhecer os segredos mais assustadores e inacreditáveis que os próprios seguranças de Michael Jackson revelaram anos após sua morte. Eles estavam ao lado dele nos bastidores, longe das câmeras, das luzes e dos fãs. Eles viram o que ninguém mais viu. E o que eles contaram vai mudar completamente tudo o que você pensa sobre o rei do pop. Alguns desses relatos foram mantidos em silêncio por décadas, porque envolvem rituais, símbolos ocultos, fenômenos paranormais e até sumiços misteriosos. Fica até o final, porque o último segredo envolve a noite em que Michael morreu e o que apareceu no quarto dele depois. Já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta. Eu acredito, se você acha que existem verdades escondidas por trás das celebridades. Agora, prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da fama. Segredo 1. O quarto proibido. Um segurança que trabalhou por anos em Neverland revelou que existia um quarto secreto dentro da mansão que não aparecia nas plantas oficiais da casa. Essa porta camuflada era ativada por um botão escondido atrás de um abajur. Michael chamava de refúgio. Os seguranças sabiam que, quando ele entrava ali, ninguém deveria se aproximar, sob risco de demissão imediata. Alguns diziam que Michael saía de lá diferente, como se estivesse mentalmente exausto. Outros afirmavam que, por vezes, ele chorava dentro do quarto, mas sem soltar um som. Teve uma noite em que os alarmes da mansão dispararam sozinhos, e tudo indicava que o movimento vinha de dentro desse quarto. Quando foram verificar, Michael apareceu atrás deles e disse: "Nunca mais tentem entrar lá de novo." E o mais estranho, nenhuma gravação das câmeras funcionou naquela noite. O segurança que ousou tentar abrir a porta sem permissão pediu demissão poucos dias depois, alegando ter visto algo que não podia explicar. Desde então, o quarto ficou conhecido como a Zona Morta de Neverland. Segredo 2. O espelho que refletia outra coisa. Esse espelho, presente no camarim de Michael, não era apenas decorativo. Um segurança relatou que certa noite viu o astro conversando com o espelho, como se alguém estivesse dentro dele. Michael dizia que aquele espelho mostrava as versões de si mesmo em outros planos. Quando coberto, o ambiente ficava calmo. Quando exposto, o ar parecia mais pesado, e havia relatos de arrepios repentinos, até em dias quentes. Outro funcionário contou que o espelho foi um presente de um ocultista europeu, e que era usado apenas em datas específicas ligadas ao calendário lunar. Certa vez, durante a turnê em Londres, o espelho quebrou sozinho, sem que ninguém estivesse por perto. Michael ficou em silêncio por horas depois, e cancelou um show sem dar explicações. Alguns acreditam que o espelho foi a última conexão que ele teve com o outro lado. Uma marca estranha surgiu no chão após o espelho quebrar, e ficou ali, mesmo após várias tentativas de limpeza. Até hoje, o objeto nunca mais foi encontrado. Segredo 3. O cheiro misterioso nas roupas. O perfume de Michael era único e inconfundível, mas o que poucos sabiam é que ele fazia parte de um ritual antes de cada apresentação. Um dos seguranças revelou que havia uma sala exclusiva apenas para guardar essências, ervas e frascos com símbolos estranhos. Michael passava o perfume em locais estratégicos do corpo, como pulsos e nuca, e dizia: "Agora estou protegido." Uma análise feita em um dos frascos descartados revelou compostos pouco usuais, alguns até proibidos em cosméticos convencionais. Alguns ingredientes, como óleo de mirra negra e sangue de dragão, resina rara, são usados em rituais místicos. Após usar esse perfume, Michael afirmava que se sentia mais conectado com energias superiores. Curiosamente, quando um segurança usou por engano a mesma essência, teve um ataque de pânico, sem explicação. Michael o afastou imediatamente, dizendo que aquele perfume não era para qualquer um. E completou: "Você abriu uma porta que não deveria." Segredo 4. Os horários incomuns de ensaio. Michael sempre preferiu o silêncio da madrugada, mas não era apenas por tranquilidade. Segundo os seguranças, ele acreditava que a inspiração vinha do silêncio do mundo. Durante os ensaios das 3 horas da manhã, ele dizia ouvir melodias que não estavam sendo tocadas
e dançava como se estivesse acompanhado. As câmeras de segurança gravaram sombras passando atrás dele em pelo menos 2 ocasiões diferentes. Um técnico de som chegou a pedir demissão após presenciar uma figura parada atrás de Michael, que desapareceu em segundos. Michael não se abalava. Pelo contrário, dizia que aqueles eram os verdadeiros observadores. E sempre que terminava o ensaio, fazia uma oração em um idioma que ninguém conseguia identificar com clareza. Parecia algo muito antigo. Era como se ele estivesse chamando ou afastando algo. Mas o quê? Segredo 5. O rosto por trás da máscara. Uma das noites mais estranhas aconteceu após um show em Munique. Um dos seguranças viu Michael tirando a maquiagem, e o que viu o deixou em choque. Não era apenas um rosto diferente. Era como se os traços fossem de uma pessoa que nunca envelheceu. Michael percebeu o espanto do segurança, olhou fixamente para ele e disse: "Nem tudo que você vê é o que parece." Depois disso, o segurança começou a ter pesadelos recorrentes com o rosto que viu. Mas em cada sonho, o rosto mudava. O mais perturbador é que ele viu aquele mesmo rosto estampado em uma pintura egípcia, anos depois, durante uma viagem. Desde então, ele se recusa a falar publicamente sobre o que viu. Alguns teorizam que Michael usava técnicas espirituais antigas para manter sua juventude a um preço alto. Alguns falam em pactos, outros em reencarnação. Mas o mistério nunca foi explicado. Segredo 6. A carta escondida em Neverland. A carta foi descoberta durante uma reforma, mas o que poucos sabem é que ela estava selada com cera preta e envolta em fios vermelhos. O texto parecia uma profecia, e não uma simples carta. Falava de um ciclo que se fecha a cada 13 luas de sangue. Ao mostrar a carta para um assistente, o clima na mansão ficou tenso. Michael apareceu minutos depois, pálido. Ele leu a carta em silêncio e disse apenas: "Isso devia estar enterrado." A carta foi queimada na lareira. Mas, naquela noite, um incêndio inexplicável atingiu a parte leste da propriedade. Não havia fiação ali. Não havia aparelhos. Apenas livros e objetos antigos. Michael passou os dias seguintes recluso e em silêncio absoluto. Alguns dizem que a carta foi escrita por ele mesmo, mas em outra vida. E quem viu a escrita disse que ela mudava de forma sozinha. Segredo 7. A ordem do silêncio. A regra entre os seguranças era clara. O que acontecia com Michael, morria com Michael. Havia um contrato físico, mas também um aviso verbal que assustava até os mais experientes. Michael falava de forças que protegem a verdade e que ninguém deveria cruzar certos limites. Um segurança que ousou contar pequenas coisas para um blog desconhecido sumiu do mapa. Literalmente. Nem família, nem amigos, nem rastros. Michael teria dito antes: quem revela o que não entende, vira parte do que não quer enfrentar. Esse clima de medo e reverência fez com que muitos seguranças preferissem nunca mais tocar no nome dele depois da morte. E alguns ainda relatam sentir que estão sendo observados até hoje. Alguns até dizem ouvir sua voz, sussurrando. Segredo 8. A noite da última visita. Na última semana de vida, Michael parecia diferente. Andava calado, evitava espelhos e passava horas trancado sozinho. Ele comentou com o segurança: "Eles disseram que o tempo acabou." Essa frase nunca foi explicada. Mas naquela mesma noite, os animais de Neverland estavam inquietos. Câmeras captaram luzes piscando no céu e ruídos vindo das árvores. Michael dormiu sozinho e trancou todas as portas, inclusive por dentro. Quando os seguranças conseguiram entrar na manhã seguinte, o ambiente estava gelado, mesmo com o aquecedor ligado. Não havia sinais de arrombamento, nem de resistência, apenas silêncio. E no chão, ao lado da cama, havia um pequeno símbolo desenhado, que ninguém nunca conseguiu identificar. Dizem que aquele símbolo não era humano. E aí, depois de tudo isso, você ainda acredita que Michael Jackson era apenas um astro da música? Ou será que havia algo muito maior e mais sombrio por trás de tudo? Comenta aqui embaixo qual desses segredos te deixou mais arrepiado e se você acha que algum deles pode realmente revelar uma verdade que o mundo ainda não está pronto para saber. Não esquece de curtir o vídeo,
se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que adora um bom mistério. Aqui é o Io Curioso, e a gente se vê no próximo Mistério Sinistro, ou talvez ele veja você primeiro.